Olá, Madá. Liga o som. Agora você tem que ligar o som aí, que você não está de brincadeira comigo, não. Boa noite, Giba! Boa noite, vitrineiros e vitrinautas. Olha, a pessoa fala do outro, mas também não presta atenção no próprio microfone. Como é que pode? Tudo Fica bom, seu todo, Gilberto? fica todo mundo me mandando aqui. Você está mutado, você está mutado. O meu diretor já mandou aqui, daí ele deletou, depois ele viu o que eu falei, ele já deletou. Ele falou, não, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Madá? Tudo ótimo. E você, Giba? Tudo jóia. Estamos aqui novamente, né? A semana passada nós tivemos um programa gravado excelente, que depois estará disponível aí também, né, nas redes, no- Sim, nos podcasts da vida, né, que nós sim. colocaremos. Maravilhoso. Mas qual é a novidade de hoje, Madá? Antes de começar, quero. Todo mundo acompanha o Papo em Alta, sabe do que a gente fala todas as quintas-feiras, e a gente tinha dito que hoje teríamos a presença de uma jornalista falando sobre gerenciamento de crises, né? Então, eu quero dizer que, infelizmente, ela teve um problema de saúde, quero mandar vibrações positivas para ela, porque ela ainda continua no hospital, mas a gente tem um bom network, né? E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial que vai tratar de um assunto super bacana. Já passo o link aí, pessoal, para a sua galera vir acompanhar hoje um assunto importante: o impacto das crenças limitantes nas crianças, né, na vida esportiva das crianças. Para isso, nós convidamos um expert nesse assunto, um cara que vai dar um show aqui, falar de um conteúdo muito bacana, que é professor de educação física, coaching e também trabalha fundamentalmente com crianças. Eu gostaria de chamar para essa sala de bate-papo Silvio Antunes. Olá, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite, Giba, noite, Silvio. Madalena. Agradecer já aí antecipadamente pelo convite. Muito feliz em ter esse espaço aqui para poder falar sobre meus projetos, né? Bacana. Nós aqui estamos honrados com a sua presença e agradecemos pelo convite, de aceitar, na verdade, o convite nosso, de estar aqui nessa noite falando de crenças limitantes na vida das crianças com relação à vida esportiva das mesmas, né? Silvia, a gente bateu um papo hoje à tarde, eu sei que você tem um projeto bacana nessa área, mas eu queria que você, antes de tudo, contasse um pouquinho, né, assim, brevemente, da sua trajetória profissional, até porque a minha apresentação foi muito pobre, para você falar um pouquinho da sua experiência. Bom, eu sou ex-atleta de futsal, né? Eu comecei dentro das quadras também, como um aluno, virei atleta, né? Depois de alguns anos. E depois disso, já um pouco mais tarde, eu acabei saindo de dentro das quadras como atleta, passei a ser professor e treinador. E durante essa vivência, vários pontos me chamavam a atenção em relação à formação, né, das crianças, que é um assunto que eu sempre procurei estudar. E acabei encontrando algumas situações que foram me conduzindo a esse estudo, né, que eu desenvolvi, e essa pesquisa que eu fiz, né, não me julgo um expert, como você disse, sou um curioso da área, estudo a área e vivenciei muito a ponto de ter algumas constatações e achar alguns caminhos que me levaram a descobrir meio que um método, meio que uma conduta a ser seguida dentro da formação das crianças que a meu ver, faz muito sentido e eu estou tendo bons resultados com isso. Muito bom, bacana. Eu queria te fazer uma pergunta inicial, né? Porque é um trabalho muito lindo, né? Principalmente quando a gente trabalha com crianças, né? Em que momento da sua carreira, da sua vida, você percebeu que era muito importante trabalhar, educar o comportamento dos pais, muito mais do que simplesmente treinar as crianças tecnicamente? Quando é que você surgiu, assim, deu aquele estalo e falou, eu preciso trabalhar os pais, principalmente, né, na questão de crenças que eles colocam inconscientemente, muitas vezes, não é propositadamente, mas que momento você sentiu que era importante trabalhar com isso? Bom, eu vivi isso na pele, né?
sofrendo as consequências também das crenças que a minha família me trouxe, mas aí depois, um pouco mais maduro, fui começando a entender, né, qual era o recado que, por exemplo, meu pai queria passar, e eu, no momento, não entendi, mas acho que também ele não soube passar, então comecei a entender que tinha uma falha de comunicação. E depois, como professor, como treinador, que eu precisava achar uma equação que atendesse no meu trabalho o que eu desejava do meu trabalho, a expectativa do meu quadro de dirigentes, do clube que eu trabalhava, e a expectativa dos pais. E isso foi uma equação que eu nunca consegui achar, nunca consegui deixar esse trio, essas três pontas fecharem, né? Eu estar satisfeito, o clube satisfeito e o pai da criança satisfeito. Então, aí eu comecei a perceber que ali havia um ruído, um chiado muito grande que precisava achar um caminho melhor, porque aquilo impactava no desempenho das crianças, né? Impactava no desenvolvimento, impactava no aproveitamento, às vezes, da criança no momento e, principalmente, causava uma situação que, perto do final da fase de formação, que era por volta de 13, 14 anos, causava um grande número de abandono do esporte, né? Então, eu comecei a entender que aquela linha entre 13 e 14 anos era um divisor de águas para a criança, né? E comecei a entender que aquilo poderia ser um divisor de águas positivo se a gente tivesse um tipo de trabalho, e passaria a ser um divisor de águas negativo se a gente não corrigisse esse trabalho. Então, comecei a estudar acerca disso, né? E aí fui buscar alguma informação, né? Algum estudo já que existia. Acabei achando o Steiner, né? Que é um escritor de já bem conhecido, é o criador daquele método Waldorf, né? E acabei achando como inspiração assim a teoria dos setênios, que fala bem nessa situação de mudanças que o ser humano passa nos vários ciclos, né? De 0 a 6, de 7 a 13, de 14 a 20. Então, comecei a achar algumas referências acerca dessas idades, né? Fui estudar também o kardecismo, o espiritismo, ele também cita, dentro dos estudos, da doutrina, algo relativo a isso também, sobre a cada 7 anos, né? Sobre vidas, outras vidas, tal. Então, comecei a achar uma referência e comecei a buscar esse estudo. Vi também como os educadores, né, da nossa época um pouquinho mais atual, o Galahri e o Piaget, que também falam sobre isso, já mais na parte cognitiva, motora. Então, comecei a achar que tinha uma referência que levava para essa idade de 13, 14 anos. Aí comecei a debruçar sobre isso e comecei a tentar entender melhor. Muito bom. Você falou uma coisa que acho que grande parte da molecada vive, né? Que você sentiu isso, viveu na sua própria pele, né? Até das informações que você recebia dos seus pais, ou necessariamente talvez só do seu pai. Mas as crianças, né, elas enxergam os pais como figuras de referência e de autoridade. Então, existe uma linha muito tênue que separa o incentivo daquele pai que fala assim, vai lá, filho, né? Eu estou com você, daquele que simplesmente está fazendo uma imposição provocada, às vezes, pelo próprio ego. É ele muito mais que quer do que o filho. Você concorda? E isso... Sim, total. Né? E isso, certamente, muitas vezes, até gera o abandono daquela criança no esporte, porque ela não está se vendo ali, está vendo muito mais o próprio pai do que ela. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, até porque você acabou de falar que você mesmo viveu isso na pele, né? Como é que a questão incentivo, o incentivo positivo e o ego de uma figura de referência como pai, como mãe, como avós? O processo, né, de aprendizagem do futsal, né, que é o que eu mais trabalho, mas do futebol e das competições, dos esportes de modo geral, todos eles preveem uma competição, né? E a competição é muito positiva, né? A competição forma muitos atletas, porque a competição leva o atleta a cada vez mais melhorar, a cada vez mais se dedicar. Porém,
existe uma cobrança muito grande por resultados, principalmente nessa fase de formação, né? E essa pressão, na maioria das vezes, vem da família, né? Muitas vezes também do treinador, que entende que uma vitória naquele momento é muito mais importante do que a formação em si do atleta, e o pai que não aceita que o filho perca, que o time perca, né? E aí acaba disparando contra tudo e contra todos, jogando a culpa da derrota, ou no filho, ou no professor, ou na arbitragem, ou na torcida adversária. Quer dizer, ele procura achar um culpado para aquilo, para tentar aplacar, acalmar a frustração dele ali. Então, esse ponto da competição é o que mais conflita assim, dentro do processo. Porque, normalmente, o pai ou a mãe ele quer a vitória. E ele não consegue entender que a competição é apenas um meio, não é o fim, né? O fim é a formação do filho. O fim é o aproveitamento do filho. O fim é o conteúdo que o professor passou, que ele aprendeu, e ele vai sair dessa fase da formação por volta de 13, 14 anos, como eu costumo dizer assim, com o tanque cheio, com bastante formação, com bastante repertório motor, com uma teia neural bem grande, com várias possibilidades, que no processo seguinte de 14 a 20, ele vai ter como utilizar isso e vai ser cobrado disso. Então, o pai, em detrimento dessa formação, coloca a competição como fim, né? Que o que importa é o filho vencer ali naquele momento. Então, isso acaba gerando uma frustração muito grande no pai, e isso também, quando é colocado pelo treinador também, essa exigência de vitórias, acaba também frustrando a criança, deixando a criança numa situação complicada, porque, aparentemente, se ela não vencer, ela não aproveitou aquele processo, ela não aproveitou aquele momento. E que é justamente o contrário, né? Você tem que ver as vitórias e derrotas sempre com aprendizado, né? A fase de 7 a 13 anos eu vejo como uma fase de aprendizado, né? Não uma fase que eles têm que entregar nada, eles têm só que receber naquele momento. Então, isso é o que causa maior conflito, né? Dentro do processo de formação. Dentro disso, eu queria fazer duas perguntas, na verdade, mas eu vou fazer uma por vez, mas ver que você puxou, você trouxe um assunto das quais vieram duas perguntas aqui. Mas a primeira é a seguinte, você estava falando de competição, né? Hoje as crianças do nosso meio aqui, né, eu digo que elas já vieram com o HD atualizado, né? Elas dominam já tudo, tá super atualizado, diferentemente de nós, no nosso tempo. Mas nós fomos criados, de uma forma geral, num ambiente competitivo, né? O melhor aluno, quem tirou a melhor nota, e aí por aí vai. Você que trabalha com isso, e aí eu vou te dar um exemplo do que eu estava assistindo domingo, eu gosto muito de assistir The Voice, e era a final, e uma das meninas, que acho que ela ficou em terceiro lugar, nitidamente ela ficou triste, porque só tinha 9 anos de idade, e ainda está numa fase que não consegue, muitas vezes, entender uma derrota, né? Aí eu quero te fazer a pergunta, você acredita que hoje, até porque as crianças estão, né, mais evoluídas, como é que elas lidam com isso? Como é que elas lidam com a competição? No sentido, elas estão preparadas para competirem? Olha, eu assim, nessa parte da música ali, né, na arte e tal, eu não consigo fazer uma avaliação porque eu não vivo esse processo, mas dentro do esporte, se a criança não estiver preparada à competição, eu acho que é obrigação do professor explicar isso e da família também, né? O importante eu acho, é fundamental a criança competir, né? Porque a competição leva a criança querer melhorar, né? E é estimulante, né? O ser humano gosta de jogo, né? O ser humano gosta de competir, ele gosta de disputar. É natural do ser humano isso. É que não pode dar peso, né, à competição a ponto de criar frustração, né? Eu acho que competir é fundamental. Existe uma discussão muito grande acerca do futebol na formação, se a criança deve competir ou não, se a competição... chegaram até a sugerir algumas situações de a criança joga, mas não tem placar, né? Então, assim, eu acho que não é isso. Eu acho que a criança assim, deve competir. Eu acho a competição extremamente importante, extremamente produtiva. Saudável, né?
saudável, só que a condição dos adultos que tem que ser diferente, né? Sim. Você tem que... Porque a criança em si, a gente tem experiência disso. O menino, na maioria das vezes, perde o jogo, e em 20 segundos, ele já esqueceu, porque ele já quer pegar a bola e jogar de novo. Ele não tem essa frustração. A frustração são dos adultos, né? A frustração, às vezes, é do treinador que coloca o ego dele à frente do trabalho e ele não quer perder o jogo. Por mais que não perder o jogo implique em ele sabotar o processo de formação das crianças, né? Sim. Sei que eu arrumo muita confusão falando isso, porque tenho muitos amigos treinadores, mas é uma visão que eu não consigo mais não ter, né? Não consigo mais entender que uma criança de 8, 9, 10 anos é levado aos limites da cobrança para satisfazer o ego do pai ou do treinador, né? Ou do diretor da equipe, né? Entendeu? Então, assim, e acho que isso tem impacto muito forte na formação e na desistência do menino quando ele chega na fase dos 13, 14 anos, porque ele passa dos 7 aos 14, dos 7 aos 13, 6, 7 anos, sendo extremamente cobrado, sendo extremamente exposto a treinamentos, né, com muita exigência, como se o menino dessa idade tivesse a obrigação de aprender uma profissão, que não é o caso, né? A coisa não é feita de maneira lúdica, não é feita de maneira mais alegre, mais divertida para a criança, para ela amar aquilo. Então, quando ela chega com 7, com 13, 14, que ela passa pela cabeça dela, que é uma etapa é uma passagem, né? É uma mudança na vida da criança, que ela imagina que se ela parar de jogar, ela vai se livrar de toda essa frustração, ela vai se livrar de todo esse peso, ela não tem dúvida, ela para de jogar. Porque ela tira da vida dela o pai opressor, o pai que cobra, o treinador que cobra, que ataca se perde, que se acusa se perde, a cobrança dos treinamentos, a exaustão dos treinamentos. Aí, principalmente os meninos, né, que é a experiência que eu tenho maior, a proximidade maior, ele acaba arrumando uma outra atividade, acaba arrumando uma namoradinha e nunca mais ele põe o pé numa bola, porque aquilo é motivo de frustração para ele, né? E abandona, né? Abandona. Com toda razão, né? Eu também abandonaria. Sem dúvida. Antes, eu quero ter mais uma pergunta aqui, mas antes disso, o Ari Grácia, né? Ele está dizendo o seguinte: a frustração é parte do amadurecimento. Perder é algo normal e está sendo mal trabalhado nas famílias. Concorda, Silvio? Concordo totalmente, justamente isso que eu disse, né? Esses processos de competição têm que ser melhor geridos pela família e pelos adultos, né, que envolvem, né? Sim, o adulto sabe discernir o que está acontecendo ali, a criança não. Se você coloca para a criança que ela perdeu o jogo e por isso ela é, de certa forma, incapaz de alguma coisa ou não está à altura de exercer alguma coisa ou cobrar exageradamente aquilo, a criança não tem discernimento para entender isso, né? Então, os adultos que têm que conduzir melhor o processo, né? O Ari está coberto de razão. Isso vem muito da família, mas vem também das comissões, vem também dos professores, né, que promovem que trabalham nesse processo. Bom, eu quero fazer uma pergunta, depois vou fazer uma pergunta que o próprio Ari também fez um pouco mais cedo durante a tarde, ele mandou para nós pelo nosso WhatsApp. Mas pegando a paixão pelo futebol, e a tua, né, nós somos colegas aí, você coach também, mas pegando a paixão pelo futebol, que o brasileiro gosta demais de futebol, e a molecada, né, os meninos todos se inspiram, né, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé, né? A gente sabe que nem todos serão jogadores com a mesma fama, com a mesma possibilidade que esses daí. Pode ser, mas né, no número de 100, quantos serão? Enfim. Como que você entende, como desenvolver crianças, né, que saibam realmente absorver o espírito esportivo, porque as crenças limitantes, que é o assunto da nossa pauta hoje, levará, né, o adulto a ter outros comportamentos que lá no futuro não serão bacanas. Né? Dependendo de tudo que ele ouviu na infância, ele vai chegar lá, ele mesmo vai tropeçar nas pedras que os adultos colocaram na cabeça dele. Mas, enfim, como que uma criança pode realmente exercer, ter um espírito esportivo e não ficar, muitas vezes, olhando no espelho do pai,
porque às vezes o pai se torna um fanático e não um torcedor. Por isso que muitas vezes a gente vê, acaba um jogo de futebol, as pessoas se matam, um quer matar o outro, quer brigar. Por quê? Porque é o fanático e tem o torcedor. Mas como que um professor, que é um dos papéis, né, do educador que está lá todo dia, trabalha isso dentro da cabeça da criança? Olha, mais importante é o espírito esportivo, e não como você vai depois torcer para o seu time. Olha, assim, eu acho que o fundamental desse processo é você tratar a criança como criança, né? Ela quer vir para um espaço esportivo, ainda mais hoje que não tem, a molecada não tem mais a rua, né? Não tem mais muito espaço. Eu jogava bola na rua, né? Eu tenho sorte de trabalhar hoje num clube que eu praticamente nasci aqui dentro, estou dentro dele nesse momento, e já jogava bola na quadra desde criança, mas tinha a rua para jogar, tinha os campinhos, tinha o campo de várzea, e hoje eles não têm. Então, esse espaço do treinamento, esse espaço da aula de futebol, ele tem que ser mais divertido, né? A criança tem que mexer mais com a bola, brincar mais com a bola, ela tem que se sentir bem ali. Isso parece que é uma coisa que alguns treinadores não entendem, alguns professores não entendem. Então, acaba passando um monte de exercícios, né? Deixando a coisa bem metódica, deixando a coisa bem Cansativo, né? analítica, né? Uma coisa bem mais... Então, a criança não gosta daquilo, né? Então, assim, esse é o primeiro passo, deixar a aula divertida, né? E mostrar para ela no dia a dia que o mais importante de estarmos ali naquele espaço é que estamos construindo amizades, estamos criando oportunidades de conhecer outros clubes, conhecer outros espaços, conhecer outras pessoas, e basicamente não passar essa questão da vitória ou da derrota, tentar, de alguma forma, não passar essa frustração para a criança, né? Eu acho que é o primeiro passo, assim, entendeu? Porque é um espaço de diversão, né? Então, não sei se respondi tua pergunta, mas assim, eu acho que não esquecer que a criança está ali para brincar é o primeiro passo, né? Ali é uma brincadeira, e na brincadeira ela vai brincar com a bola, ela vai desenvolver as habilidades, ela vai desenvolver o gesto do esporte, e futuramente, a partir do momento de transição, desses 13, 14 anos, ela mesma vai identificar se aquilo é uma carreira para ela, se aquilo é uma diversão, se ela vai levar mais a sério, mas isso é um amadurecimento natural da fase, né, desses 13, 14, 15 anos, né? E também, assim, acho que é função nossa mostrar, né, porque a criança, ela vai jogar bola porque ela é uma apaixonada por aquilo, né? Ela é maluca por aquilo, desde as crianças pequenininhas que choram, que quer pegar a bola, e tem crianças que vivem dentro de uma quadra. Mostrar para ela que, além do jogador de futebol, existem outras profissões acerca do futebol, que ela pode viver aquilo sem ser um jogador de futebol. Ela pode ir para uma carreira técnica, ela pode ir para uma carreira administrativa, ela pode ir para o jornalismo esportivo, ela pode ir para o marketing esportivo. Tem muitas profissões que ela pode viver, né, do esporte, do futebol. Não só ser atleta de futebol, porque às vezes ela não tem a aptidão, ela não tem o dom, né? E eu acho que é muito importante, assim, trabalhar nas crianças essa questão do dom, né? Mostrar para eles que todos temos um dom, né? Basta a gente identificar e desenvolver, né? Porque todo mundo tem um dom, e às vezes não tem um dom para aquilo, mas ela pode trabalhar envolvida no futebol, que isso também talvez a satisfaça, né? Então, eu acho que a maneira de ser passado isso tem que mudar, né? O futebol para o brasileiro hoje é muito importante, né? Cultural, faz parte da vida das pessoas. Hoje, para qualquer pessoa que você perguntar, ela tem um time que ela torce. Então, sabe disso, né? O futebol é cultural, não vai deixar de ser nunca, acho que no Brasil, mas acho que o processo tem que evoluir um pouquinho, né? As pessoas têm que trabalham, né? Novamente voltar para o adulto, aí o adulto que tem o discernimento, ele tem que abrir esse leque aí para a criançada, né? Mostrar que o esporte é sensacional, né? O esporte é uma ferramenta importantíssima na educação das crianças, né? E ele pode se tornar uma profissão, nem sempre como jogador, né? Ele pode se tornar, de várias outras maneiras, ficar próximo desse processo, que é um processo muito legal. Quem trabalha no meio esportivo sempre não troca, muito difícil troca por outra profissão, porque é apaixonante, é uma coisa que a gente gosta, né? É uma coisa muito legal. Entendeu? Então,
Acho que basicamente é isso, tratar a criança como criança e mudar um pouquinho que o adulto assuma o papel dele de condutor disso de uma melhor maneira, né? Sim, você falou uma coisa muito interessante, né? E importante, não só interessante, como importante. Tornar a aula divertida, né? Porque se ele tem prazer ali, ele vai entender o que é, de fato, um espírito esportivo. Eu quero fazer a pergunta do Ari para você, e eu vou fazer do jeito que ele mandou para nós, hein? Certo. Silvinho! Ele é meu amigo de muito tempo. Como convencer a família que o garotinho não pode receber instruções do treinador enquanto o pai diz para ele fazer o contrário? Está aí Então, na tela. A pergunta está na tela também. Então, assim, eu acho que a minha, por exemplo, dentro do meu projeto, dentro do meu processo aqui no clube, eu mudei o meu formato de trabalhar, né? Eu não dou mais treino dentro da quadra, né? Hoje o meu trabalho é fora da quadra, porque o que eu identifiquei? Na maioria dos clubes, existe uma grande resistência do professor, do treinador, conversar com os pais, né? E eu entendo isso, porque eu também já fui um cara desse, né? Trabalhei com competição em alto nível, competição em nível federado, que a cobrança é muito grande. E, assim, normalmente, a visão do pai sobre o filho é distorcida, né? Ele é o pai, né? Eu acho a minha filha a mais linda do mundo, ninguém vai me falar o contrário disso, Claro. né? Então, assim, o pai tem essa visão que é muito distorcida. Então, se você não abre esse canal de comunicação, ele fica com a ideia dele e você com a sua. Então, o que eu fiz dentro desse meu processo? Eu fico na arquibancada com os pais conversando e tentando tirar as dúvidas e tentando mostrar sobre o processo, né? E uma das situações mais corriqueiras é essa que o Ari colocou, de o pai que dá a instrução, né? E essa instrução do pai normalmente é contra o que o treinador pediu para o aluno. É diferente do que o professor pediu para o aluno. Então, a minha postura dentro do meu trabalho é de conversar com o pai. Como eu sei do processo todo interno da quadra, eu explico para ele, falo, olha, você está pedindo para ele jogar em tal posição, mas o professor pediu para jogar em tal. Por que ele mudou de posição? Não, porque é fundamental que ele passe em todas as posições para poder ter um aprendizado globalizado, não só de uma função, de uma posição, e sim de todas as posições. Isso vai agregar no desenvolvimento dele. Quer dizer, eu mostro com argumentos e com fatos sobre as dúvidas, tiro as dúvidas dele e mostro para ele que o melhor caminho é ele tentar conversar alguma coisa com o filho, de positiva, de incentivo, no caminho de volta do treino, em casa, de uma maneira mais descontraída, nem supervalorizando, dizendo que o filho é o maior craque do time, e nem dizendo que o filho não jogou nada. Eu acho que sempre deixar claro para o aluno, o pai para o aluno, que o filho está em desenvolvimento, né? O pai tem que passar isso para o filho. Você está em aprendizado, filho. Então, o que você conseguir evoluir está de parabéns, né? Então, isso é muito difícil. Então, isso eu passo para os pais, eu acompanho, faço esse acompanhamento com todos os pais que participam aqui. Se chega num ponto em que o pai não corresponde, o pai não quer entender e quer que a verdade dele sobressaia sobre a verdade ou sobre a maneira que eu trabalho, aí eu convido com toda a educação a ele se retirar e procurar um outro trabalho que se adeque ao que ele acredita, porque eu não acredito naquilo e ele não me convenceu com argumentos que aquilo é melhor. Se ele me convencer que o que ele está propondo é melhor, eu aceito. Eu não sou, como você disse, até não gosto do rótulo de expert, né? Porque eu não sou expert, eu estudo sobre isso. Então, se o pai vem com alguma proposta que eu julgo procedente, eu aceito, eu modifico o meu trabalho. Mas quando ele não consegue me convencer, ele não quer fazer o que eu gosto, o que eu acredito que tem que ser feito, que é o melhor para a criança, eu peço educadamente para ele retirar e procurar outro ambiente. Então, isso já aconteceu algumas vezes, é raro, porque normalmente o pai entende, normalmente o pai começa a perceber, né, porque eu vou colocando dia a dia aquela situação, e o pai começa a ver a melhora do filho, começa a ver que o desenvolvimento do filho é desse jeito, é dentro de um prazo que a criança tem, não é no prazo que o pai quer, não é no prazo que o professor quer, é no caso que a criança... É um processo, né, Silvio? É o prazo da criança, é um processo, são anos de formação. Se seu filho aprender tudo no primeiro ano, ele não precisa mais jogar, ele não precisa mais do primeiro ano que ele faz, ele não precisa mais vir, porque ele já aprendeu tudo. Entendeu? E aí o pai tem que ter
esse controle aí da ansiedade, essa calma, de entender e seguir o que a gente está propondo. Quando ele não quer, infelizmente, eu sou obrigado a pedir que ele se retire, né, do processo, porque ele vai acabar atrapalhando a criança. Né? Sim. Silvio, estamos chegando ao nosso final, né? Infelizmente passa rápido demais, esse assunto tão interessante aqui. Tinha um montão mais de coisas para perguntar, mas eu já tenho aqui o meu tempo, acho que já esgotou. Mas antes eu queria já esgotou. Você viu o dedinho do Giba aí, né? Já está nervoso lá, o Giba. Mas eu queria que você, para encerrar, fizesse as suas considerações finais e desse aí conselhos aos pais que estão aí loucos para colocar os seus filhos nas escolinhas de futebol mundo afora. Sim. Bom, o meu conselho aos pais que controlem um pouco a ansiedade aí na questão de ver os filhos atuando ou jogando de forma melhor, que isso é um processo, né? A melhor opinião, o melhor conselho que poderia dar para um pai hoje é para que em qualquer escola que ele vá ou em qualquer projeto que ele entre, que ele procure conversar com os professores, procure se aprofundar naquilo que o professor está fazendo, procure identificar se aquilo é bacana para o filho dele e que ele ouça e dê conselhos, mas também ouça, né? Que ele acredite nos profissionais que estão ali trabalhando, porque normalmente são profissionais apaixonados pelo que fazem também, né? E que ele tenha paciência com o filho, porque realmente essa primeira infância de 7 a 13 anos, essa fase de formação é uma fase muito importante para que o filho passe para a segunda com prazer, com alegria e dando sequência na carreira, né? E também agradecer aí a oportunidade, agradecer o convite de vocês, do Giba, ter lembrado aí das nossas conversas e propor esse papo. Fiquei muito feliz de participar e estou à disposição para qualquer outro tipo de participação. É só me chamar que eu venho com o maior prazer, foi muito legal. Nós adoramos, Silvio. Eu quero te agradecer muitíssimo. O Silvio, nesse momento, está lá no clube, na quadra, lá, parou um pouquinho para participar aqui do Papo em Alta. Então, desde já, todos os vitrineiros e vitrinautas te mandam um abraço bastante efusivo, Silvio, agradecendo pela sua participação. E na semana que vem, grande prazer ter falado com você. E na semana que vem, aqui no Papo em Alta estará Fábio de Renzo falando sobre comunicação corporativa. Você já sabe, você tem um encontro comigo todas as quintas-feiras, 20 horas, aqui, dentro do Giro da Vitrine. Um beijo e até lá!